Até agora nós temos falado muito sobre colocar um processo em tempo com relação ao outro. Entrar na região crítica é, de certa forma, garantir que certos eventos ocorram com antecedência em relação a certos outros eventos. Então tudo é uma questão de sincronização. Em processos computacionais, nós estamos precisando corriqueiramente de sincronização. É sobre isso que temos falado. Agora nós vamos ver algumas abstrações que são utilizadas para, em estudando essas abstrações, ressaltar a questão de problemas comuns em sistemas de computação. Então, estudando certas abstrações, nós estudamos também como solucionar certos problemas do mundo real. E é por isso que nós vamos continuar nesse vídeo com sincronização. O problema clássico que foi colocado para a comunidade que estudava a construção de sistemas de computação e basicamente sistemas operacionais foi o problema do jantar dos filósofos. Esse problema foi proposto por Dexter em 1965. Ele presume mais ou menos o seguinte: nós temos o departamento de filosofia se reuniu, nós temos aqui um número ímpar de filósofos. Nós temos aqui um número ímpar de filósofos que está sentado à mesa para comer uma macarronada. Então, para comer essa macarronada, ele precisa de dois instrumentos para girar, enrolar o macarrão no garfo e apoiar enquanto faz esse processo. Normalmente as pessoas fazem com a colher, mas imagine que eles estejam fazendo com os garfos. Então, nós temos aqui cada um dos filósofos com dois garfos disponíveis para comer a sua macarronada. No entanto, aqui tem um problema. É que os garfos são compartilhados entre os filósofos. Ou seja, entre um filósofo, por exemplo, aqui o Descartes, e o Sócrates, eu não sei os nomes deles aqui. Então, entre um filósofo e outro, você tem aqui um garfo que pode ser utilizado, ora, por um filósofo que está à direita, ora, por um filósofo que está à esquerda um do outro. Então, os filósofos podem estar pensando ou podem estar comendo. Para estar comendo, eles têm que pegar os dois garfos e comerem. Só que enquanto um filósofo pega um garfo, o outro também pode querer pegar um garfo. E aí nós temos um conflito para pegar esse garfo. Se um dos filósofos pegar o garfo e não soltar o garfo, então isso significa que o outro filósofo vai ficar com fome. Ele vai ficar faminto e não vai comer nunca porque ele não teve acesso ao garfo. Então é preciso que haja um mecanismo de sincronização entre as diversas ações dos diversos filósofos para que todos os filósofos possam comer. Aí a pergunta que eu deixo: é possível que todos os filósofos comam dessa forma ou não é possível? Existe uma solução? Existe diríamos assim, um conjunto de ações sincronizadas no tempo que permitam que todos os filósofos terminem o mais rápido possível a sua refeição? Então essa é a pergunta. E aí vamos fazer o seguinte: vocês passam alguns minutos com o vídeo pausado, pensam sobre a solução, como é que você codificaria a solução, em pseudocódigo, como você faria um gráfico representando a solução, para que depois a gente possa mostrar se a solução existe, como é que ela seria em forma de código em linguagem C. Então, dê uma pausa e voltem em seguida. Uma das soluções para o problema do jantar dos filósofos seria dividir os filósofos em duas categorias: os vermelhos e os azuis. Os vermelhos, obviamente, estariam lado a lado com os azuis. Então, alternativamente, nós teríamos filósofos vermelhos e filósofos azuis. Então, nós poderíamos dar um número ao grupo, né? Então, os pares seriam os vermelhos e os ímpares seriam os azuis, e nós desenvolveríamos uma função pegar garfos. Então, obviamente, ou os garfos são pegos
né, pelos vermelhos ou os garfos são pegos pelos azuis. Obviamente que cada vez que o filósofo for pegar um garfo, ele vai executar uma espera e um semáforo. Então, na função pegar garfos, nós colocaríamos os semáforos para o garfo à direita e o garfo à esquerda. Então, cada vez que um filósofo for tentar pegar um garfo, ele vai ter que fazer um down em um semáforo. E essa variável semáforo vai controlar o acesso aos garfos. Bom, obviamente que depois que o filósofo pegar os garfos e comer, ele vai liberar os semáforos, que é feito através da função depositar garfos. Então, depositar garfo libera o semáforo, tanto do garfo do lado esquerdo quanto para o garfo do lado direito. Aqui é representado pelo número FL. Aqui. Então, o fio e o fio mais 1 serão liberados quando ele for depositar os garfos. Então, a função pegar garfo é manipulada dessa forma e a função liberar garfos também implementada dessa forma através de semáforos. Então, nós temos aqui o estado do filósofo. O filósofo pode estar pensando, e aí a função pensar, ele tem o número do fio aqui, o número do filósofo. Então, a variável qualquer t, que ele vai colocar um número lá, aleatório, para simular que está pensando. Ele vai dormir um certo tempo t, é o tempo que ele está pensando. Ou ele está comendo, que é a função comer, e ele diz aqui, ó, eu vou comer, e teoricamente ele gastaria 2 segundos nessa comida aqui. Né? Pode colocar esse 2 aqui, um valor maior, dependendo do tempo que você acha que o filósofo pode... dependendo do tempo que você acha que o filósofo pode passar comendo parcialmente. Né? Então esse processo deve se repetir, então o filósofo pensa, ou o filósofo come. Esse processo se repete até que a comida se acabe. Obviamente que para comer, antes ele tem que pegar os garfos. E quando ele para de comer, ele tem que depositar os garfos. Então, nós temos aqui a função filósofos, que é genérica para todos os filósofos, tanto os filósofos azuis quanto os filósofos vermelhos. E, por 10 vezes, ele vai pensar. Imagine que esse aqui seja o tempo necessário para ele comer. Né? Então, ele vai pensar. Né, e passa o inteiro do número dele, o número do filósofo para a função pensar. Ele vai pegar garfos quando ele parou de pensar, porque ele já resolveu comer. Pega o garfo, mas ele só vai comer se ele conseguir pegar o garfo. Conseguiu pegar o garfo, ele come, e depois que ele come, ele libera os garfos. E como isso aqui vai ser executado por várias instâncias dessa função, nós teremos vários filósofos sendo implementados. Como é que essas instâncias serão criadas? Através de threads. Né? Então, nós temos aqui N threads, que é o número de filósofos. Os threads serão, no caso aqui, inicialmente 5. Né? Tem que ser um número ímpar, no caso 5. E ele vai criar 5, vai inicializar 5 semáforos, né? Para pegar o garfo da esquerda. Ele vai a seguir, para pegar os garfos, né? Ele vai também criar os threads, no caso aqui 5 threads, e vai depois reunir os threads para encerrar o programa. Então aqui nós temos uma solução bem simples, mas funcional, e que ilustra a questão do jantar dos filósofos. Se você não ainda está pensando sobre isso aí, você pode também tentar de uma outra forma, em uma outra linguagem, implementar uma solução também, que seja também elegante para o jantar dos filósofos. Vamos executar isso aqui. Ele já está aqui compilado. Então, e aí os filósofos vão se alternando aí entre comer e pensar.
E aí nós teremos uma solução. Então, sem mais delongas e sem mais perdas de tempo, você implemente a sua solução e verifique aí o que acontece com os filósofos. Procure, talvez, verificar em quanto tempo, se existe alguma forma de você fazer com que a comida se acabe o mais rápido possível. E aí seria um jantar rápido. Ou, quem sabe, você estuda um modelo para fazer com que essa comida demore, a fim de que os filósofos possam também ter seu tempo para pensar. Então, uma boa refeição demorada pode também ser um motivo para que os filósofos pensem bastante durante a refeição e aí eles possam, quem sabe, ter alguma ideia. Bom, fica aí ao seu critério como é que você vai fazer essa implementação. O que ocorre, de fato, é que a solução trivial para o problema do jantar dos filósofos, ela leva a uma coisa chamada deadlock. O deadlock ocorre exatamente quando uma situação impede o sistema de continuar. Uma situação natural do sistema impede que ele continue. Então imagine, por exemplo, que não houvessem semáforos como nós colocamos no programa. Então o filósofo pensaria, depois ele pegaria o garfo à esquerda, depois ele pegaria o garfo à direita. Ora, mas quando os filósofos pegaram o garfo à esquerda, o filósofo que estava à direita do que pegou o seu garfo à esquerda também pegou o dele. Ou seja, todo mundo pegou o garfo à esquerda, que significa que os garfos à direita estão indisponíveis para todo mundo também. Então pegar o garfo à direita seria impossível, porque não existe mais garfo à direita. Eu vou pegar porque os garfos à direita de um é à esquerda do outro que já foram pegados. Todos. Então não é possível essa função com B não se chega lá, porque não se foi possível passar da função pegar garfo à direita. Então comer, soltar o garfo à direita, que seria a sequência natural da função a sequência natural de execução do algoritmo do jantar dos filósofos, leva a uma coisa chamada deadlock, a uma impossibilidade, a um impasse, né? Então muitas vezes os tradutores traduzem o termo deadlock como impasse. Então há um impasse. O nome em inglês seria uma chave morta, né? Imagina uma chave que você coloca uma fechadura e ela quebrou aquela parte que abre a fechadura, que abre a tranca, né? Então, se você tem uma chave que gira sem sentido, então ela é uma chave morta. A chave não funciona. Nunca você vai conseguir abrir a porta com essa chave. Então você foi levado ao impasse. Esse é o significado da palavra deadlock, chave morta ou impasse. Então nós vimos uma solução, foi colocada ali para frente, mas existem várias soluções possíveis. Por exemplo, o grafo pode ser numerado, e cada filósofo tenta pegar o grafo adjacente de número menor primeiro. Então ele pega primeiro o número menor. Os filósofos são coloridos, que é a implementação que nós fizemos. Então os vermelhos pegam o garfo da esquerda primeiro e os azuis pegam sempre do direito primeiro. Existe um monitor central que controla a atribuição de garfos aos filósofos. Então o monitor diz, olha, quem vai pegar o garfo agora é o filósofo tal. E inclusive essa do monitor central, que vocês podem implementar sem problemas, ela diz o seguinte, ela pode fazer com que um filósofo come de cada vez. Então primeiro o filósofo 1 está comendo. Aí, bom, obviamente o filósofo 3 também pode comer, porque o filósofo 1 impediu o filósofo 5 e o filósofo 2 de comerem. Porque ele pegou dois garfos, então tem os dois filósofos ao lado deles, o 5 e o 2, não podem comer. No entanto, o 3 pode. Né? E o 3 impede o 4 e o 5 de comerem, mas não tem problema. Então, o monitor central pode dizer, olha, vai comer agora o 1 e o 3, e depois come o 2 e o 4, e depois come o 5. Ou se for, na pior das hipóteses, pode comer um filósofo de cada vez. Então esse monitor central diria, olha, primeiro o filósofo 1 come, depois o filósofo 2 come, depois o filósofo 3 come, e assim por diante. Então seria uma solução ineficiente, mas não tão eficiente quanto essas que a gente viu aqui, mas pode ser feita também. Existe também a possibilidade de você pegar uma caixa com tickets, um ticket para cada filósofo, e o filósofo, antes de comer, pegar o garfo, pega o ticket. Se tiver ticket disponível para ele, pode pegar o garfo em seguida, senão ele fica aguardando o ticket dele. Então,
E você pode usar a sua criatividade aí para criar outras soluções, né? Todos esses problemas que nós vemos aqui tem inúmeras soluções e cada um deles. E essas soluções não são exaustivas. Quando menos se espera, aparece uma outra solução mais interessante para o mesmo problema. Então, bote a sua criatividade aí para funcionar. Um outro problema clássico da área é o problema do barbeiro dorminhoco. Então, o barbeiro dorminhoco ele está lá na barbearia dele lá. Vocês podem ver aqui na figura do lado direito. E ele simplesmente está dormindo, porque se ele não tem o que fazer, ele vai dormir. Então é um tipo de processo computacional, ele não tem o que fazer, o processo, ele dorme. Fica bloqueado, dormindo. Bom, então chega o cabeludo. Quando o cabeludo chega, então ele vai, obviamente avisa o barbeiro, ó, barbeiro, acorde que eu cheguei. Então o barbeiro acorda e começa a cortar o cabelo do cabeludo, e o cabeludo sai pelado do outro lado. Porém, se o cabeludo chegar, é lógico que o cabeludo acorda o barbeiro se não tiver ninguém na fila de espera. Então você tem aqui um conjunto de cadeiras. Nesse conjunto de cadeiras forma-se uma fila de espera. Se o cabeludo chegar e tiver já uma fila de espera, o barbeiro está trabalhando, então está tentando atender a fila de espera. Ele entra na fila e aguarda a vez dele. Quando o barbeiro termina toda a fila, exaure a fila, né, não tem mais trabalho para ele fazer, ele vai dormir. O que pode dar errado aí? Então, pode dar errado é o seguinte. Pode dar errado é que se o barbeiro terminou aqui, o último, e vai dormir, pode acontecer que o cabeludo esteja chegando na hora que o barbeiro vai dormir e não receba o sinal do cabeludo. O barbeiro dorme para sempre e o cabeludo fica para sempre esperando na fila porque ele não acordou o barbeiro. Então, esse problema que aparentemente, né, vai funcionar, não tem como dar errado, pode dar errado sim. E é isso que dá errado nos sistemas computacionais. É essa ilusão que a gente tem diríamos assim, da situação real, das estratégias que foram montadas pensando numa solução, e que quando essas estratégias são montadas, muitas vezes o imprevisível acontece. No caso, então, por que não foram vistas todas as possibilidades? Então, uma possibilidade que ocorre aí com o barbeiro dorminhoco é que o cabeludo chegue na hora que o barbeiro está indo dormir. Então, o barbeiro não percebeu que o cabeludo chegou, e aí o barbeiro dormiu para sempre e o cabeludo ficou esperando para sempre. Isso em computação é facílimo de ocorrer. Basta que você não tenha se preocupado com isso no sistema concorrente. Se você não se preocupou com isso no sistema concorrente, então chegou uma requisição de um processo para ser atendido. Imagine que seja uma requisição web. A requisição chega para o servidor web. Mas o servidor web não tinha requisição, acabou de detectar que não tinha requisição e foi desligar. Desligou, mas a requisição chegou e no momento em que o processo estava em desligamento. Então, a partir daquele momento, aquela solicitação é perdida e o sistema não é atendido. É a mesma coisa. Então, esses problemas que são colocados na literatura são exatamente para ilustrar coisas que acontecem corriqueiramente no mundo real. Então, qual seria a solução para o barbeiro dorminhoco? Tem solução? Então, vamos dar uma pausa, também mais de 2 minutos aí para você pensar. E depois dessa pausa a gente volta com a solução. Bom, voltando aqui, então nós temos a solução do problema do barbeiro dorminhoco aqui. Logicamente a solução será implementada aqui através de semáforos. Então nós temos 3 semáforos aqui, um semáforo para cliente, um semáforo para o barbeiro e um semáforo mutex. Bom, aqui é a função cliente. Aqui é a função cliente, como é que ela funciona? Então vamos ver aqui. Primeira coisa, o cliente aguarda qualquer cliente que chegue, qualquer cliente que é criado, ele aguarda para entrar na sua região crítica através de um semáforo mutex. Então ele aguarda no semáforo. Bom, uma vez que ele é liberado, ele verifica se o número de pessoas é menor ou igual ao número de cadeiras. Se o número de pessoas que está esperando é menor ou igual ao número de cadeiras, ele aumenta o número de pessoas esperando, porque tem cadeira para todo mundo
então ele pode esperar também. Aí ele libera o semáforo cliente e libera o semáforo mutex. Outras pessoas podem também acessar a sala. Mas ele não libera o semáforo barbeiro, porque o semáforo barbeiro é que vai dizer para ele que ele está sendo atendido. O barbeiro atende um de cada vez. Então ele só entra na sua região crítica se ninguém tiver entrado. Bom, então ele entra, o barbeiro, se o barbeiro liberou esse semáforo aqui, quer dizer, esse cliente agora vai entrar na sua região crítica, e aí é onde o cabelo dele será cortado. Colocamos um tempo aqui para simular a questão do tempo que ele leva para cortar o cabelo. E se e sai, obviamente, depois. Agora, se o número de clientes esperando não é menor ou igual ao número de cadeiras, o cliente pode não esperar e ir embora, então ele libera o semáforo mutex e aí outra pessoa chegar e tentar, né? Vamos aqui na questão do barbeiro. Então o barbeiro ele atende um cliente por vez. Então ele fica aqui para cada um dos clientes, né? Imagine que seja o número de clientes que ele tem disponível. Então ele vai aguardar que o cliente chega, obviamente o cliente chegou e libera ele pode atender o cliente. Ele tenta ver se o mutex está liberado, ele só pode acessar a sua região crítica se não tiver ninguém lá na região crítica, tudo bem. Diminui o número de pessoas que estão esperando na hora que ele entra na região crítica, por quê? Porque ele está atendendo uma pessoa e se ele está atendendo os outros que estão esperando diminuíram de 1. Depois que ele atendeu, ele libera o semáforo barbeiro e libera o semáforo mutex. Depois que ele faz isso, ele faz um print aqui. Então, o barbeiro está cortando o cabelo, simula um tempo aí, uns 4 segundos, teoricamente, e pronto. Então, aqui são as funções cliente e a função barbeiro. Agora, aqui a função principal, ela cria 3 semáforos. O mutex, o cliente e o barbeiro, já falamos que eles eram necessários os 3. Cria um pthread, cria, no caso, 10 pthreads aqui. Pode ser 10, mas pode ser um número qualquer para clientes, cada cliente é uma thread. Cria um pthread para barbeiro, no caso é só um barbeiro, então você vê aqui que são vários clientes, são vários pthreads para clientes, mas para o barbeiro é apenas um. E depois que ele faz tudo isso, ele reúne tudo, a gente já viu para que serve isso, e terminou o programa. Então esse aqui é a solução para o problema do barbeiro dorminhoco. Então vamos ver se a gente executa ele aqui. Então nós temos aí o barbeiro cortando o cabelo do cliente, o cliente 0 está cortando o cabelo, o barbeiro está cortando o cabelo de algum outro cliente, que é o cliente 1, o barbeiro está cortando o cabelo de outro cliente, que é o 2, ele libera e chega outro cliente, vai ser atendido. Vai liberando, chegando outro cliente e vai ser atendido. Então essa aí é a nossa solução para o problema. Então observe bem que o importante é você entender a questão dos semáforos, né? Então ele utilizou aí, no caso, 3 semáforos para garantir que não haja aquele problema de o barbeiro dormir para sempre e o cliente nunca ser atendido. Então a solução está no uso desses 3 semáforos. Então o semáforo cliente, o semáforo barbeiro e o semáforo mutex. O cliente dá um down no cliente, dá um down... desculpe. Exatamente isso. Ele dá um... desculpe, o cliente libera o cliente libera o mutex e dá um down no barbeiro. Ele aguarda o barbeiro, né? Primeira coisa que ele faz quando ele entra. E a seguir, se ele não conseguir entrar, ele libera o mutex. Então é importante observar essa ordem aí. Depois, o próprio barbeiro, ele dá um down no cliente, dá um down no mutex, faz alguma coisa, libera o próprio barbeiro, libera o mutex. Então essa ordem com que os downs e as liberações e as esperas, vamos chamar aqui de espera e liberação, né? Ao invés de down e up, porque down e up é o nome teórico, mas a implementação no pthread é através de semáforo wait e semáforo post. Então o semáforo wait, que é o down, né?
ele faz isso no cliente e no mutex. E o semáforo post, que é o API, ele faz isso no barbeiro e no mutex. Então, dessa forma, nós conseguimos sincronizar a chegada dos clientes e a utilização do barbeiro. Dá uma estudada com calma nisso aqui. Você pode até fazer um diagramazinho que quando um chega, o outro volta. Então, você pode tentar esmiuçar isso aqui devagarzinho, essas duas funções, para entender a sequência de eventos que ocorrem quando o cliente chega e tenta entrar na região crítica, quando o barbeiro entra e atende o cliente, quando o barbeiro libera a região crítica para o cliente entrar, e quando o cliente também sai da região crítica. Então, esses fatos que ocorrem aí, sincronizando o trabalho do barbeiro e a chegada dos clientes. Então, aí tem uma tarefazinha para você, que é estudar devagarzinho como é que funciona a sincronização desses dois processos por threads. Outro problema na linha do que nós estamos estudando agora, e que é bem semelhante à questão do barbeiro e dos clientes, a questão do barbeiro aqui é um barbeiro só para atender a vários clientes. Aqui nós temos N para N, ou seja, N processos para satisfazer a N outros processos. Então nós temos aqui um problema mais complicado. Esse problema mais complicado é chamado problema dos leitores e dos escritores. Então basicamente tudo que ocorre em termos de computação acaba se transformando em uma operação ou de leitura ou de escrita. Esse problema foi proposto por Courtois em 1971. E ele diz o seguinte: você tem aí vários bancos de dados, e nesses bancos de dados muitos processos vão estar tentando escrever, que são os escritores nesses bancos. E muitos processos vão estar tentando ler esses bancos. E aí você vai ter necessariamente conflitos entre os escritores, que estão tentando escrever, e os leitores. Esses conflitos podem levar a situações completamente imprevisíveis. Nós já vimos isso aqui no vídeo anterior, onde nós mostramos o que pode acontecer com uma variável, dependendo de quem acesse ela primeiro. Dependendo da operação que você vai fazer sobre ela primeiro, dependendo da ordem com que ela seja acessada, pode ter resultados imprevisíveis. E isso complica ainda mais quando você tem concorrência, porque os valores podem estar, digamos assim, inválidos. Então, quando você tem, por exemplo, alguém acessando um banco de dados e vai escrever alguma coisa lá, ele pode escrever e esperar que todos os outros leitores, todos os outros processos que vão acessar esse mesmo dado, esperem que ele escreva. Mas isso nem sempre acontece. Então, muitas vezes ele vai lá, acessa o dado, por exemplo, uma variável 2. Pega essa variável 2 e vai lá multiplicar por 2 e escrever lá o 4. Só que, antes que ele escreva o 4, um outro processo sutilmente, sorrateiramente, foi lá e roubou o 2, leu o 2 e agora está fazendo outra operação achando que é o 2 que está lá. Mas na realidade não é mais o 2, é o 4. Então os processos podem ficar com valores desatualizados. Esses valores desatualizados que os processos podem ter nos bancos é complicadíssimo para a consistência dos dados. E o que leva então a uma necessidade da sincronização de múltiplos leitores e múltiplos escritores. Como é que nós vamos sincronizar tudo isso? Então, mais um momento aqui para reflexão e voltamos em seguida, então, após a sua reflexão, com uma proposta de solução para o problema clássico dos leitores e dos escritores propostos por Courtois em 1971. Então, voltando aqui à questão dos leitores e escritores, nós podemos ter, assim, no primeiro momento, duas possibilidades de implementação. Uma seria uma possibilidade, uma primeira possibilidade, seria aquela que privilegia os leitores. Então ela diz o seguinte: os leitores eles não atrapalham muito assim o sistema. Então eu posso ter mais de um leitor na região crítica lendo lá sem problema. O problema vai ser quando o escritor acessar. Aí quando um escritor acessar, ninguém mais pode entrar. Então eu posso ter esse raciocínio. E isso implica uma forma de implementar a solução. Uma outra solução que eu posso implementar é exatamente o contrário. Eu posso dizer, não, eu quero
que os escritores possam fazer o que quiserem lá. Agora, se eles, depois que eles agirem, que eles se decidam lá o que eles fizerem, né? Que eles façam o que tem que ser feito, e depois assim, quando estiver consistente, é que o leitor vai entrar. Então eu posso privilegiar o leitor ou posso privilegiar o escritor. Quando eu privilegio o leitor, ou seja, vários leitores podem estar lendo ao mesmo tempo, porém um escritor apenas está escrevendo. Então vamos ver primeiro essa solução. Parece uma solução bem mais razoável, bem mais interessante, é que você possa ler, porque não altera o valor da variável. Então vários leitores podem ler, tá lá, mas apenas o escritor pode estar escrevendo num certo instante. Então a gente tem que criar alguns semáforos. Então as soluções todas aqui são implementadas através de semáforos. E nós definimos aqui uma constante 10 para ser usada tanto para os leitores quanto para os escritores. Então nós temos aqui, primeiro definindo a constante aqui 10, criamos os threads. Então o TID1 seria para os leitores e o outro para os escritores. Então vamos em frente. Temos também um semáforo, outro semáforo, que são os threads, né? E aqui os dois semáforos, um semáforo R e um semáforo mutex. Começamos a contar, contamos o número de leitores como 0 e definimos duas funções que vão ser os threads. Uma função leitor, que vai implementar que vai rodar os threads de leitura, né? Para cada leitor vai rodar essa função aí. Eles são separados, mas a função é a mesma. Então, se você observar bem, nós temos uma implementação só, mas serão vários processos rodando usando o mesmo código, a mesma implementação. Então nós temos aqui, a primeira coisa que o leitor faz, ele, quando entra, ele espera em um semáforo chamado R. Né? Na hora que ele tenta entrar nesse semáforo chamado R, imagine que seja a primeira vez que ele está tentando entrar, e se ninguém entrou ainda, esse semáforo R está liberado, então ele passa do semáforo R e vai para a linha seguinte. Na linha seguinte, ele incrementa o número de leitores que está lendo, nesse caso vai ser mais um. Agora lembrando que se ele é o primeiro a entrar, se o número de leitores é 1, ele vai esperar no semáforo mutex. Então ele vai tentar entrar no semáforo mutex. Considerando mais uma vez que o mutex esteja disponível, né? Então ele entra. Quando ele entrou aqui, nesse momento, observe o seguinte. Observe que nenhum leitor pode entrar, porque ele fez um down no R, e também nenhum escritor pode entrar, porque ele fez um down no mutex. Então ninguém entra mais. Quando o primeiro leitor entrar, ele bloqueia todo mundo, ninguém mais entra. Entrei, cheguei, fui o primeiro. Agora, a seguir, quando ele entrou mesmo, ele libera o R. Quando ele libera o R, significa o seguinte, nesse post no R aí. Significa que um outro leitor agora vai poder entrar. E um outro leitor vai poder entrar. E o leitor que entrar, ele vai ter uma contagem diferente. Não será mais um, porque o 1 já entrou. Então ele não vai executar esse comando if aqui. Ele vai passar direto. Então a partir desse comando aqui que o primeiro leitor fez, os outros leitores estão liberados. Então um leitor entrou, bloqueou o mutex e liberou os leitores. Todos os leitores agora vão poder entrar, menos alguém que eventualmente precise esperar no semáforo mutex. Quem espera nesse semáforo mutex? É exatamente o escritor. Então o escritor vai esperar no semáforo mutex, ele não entra de jeito nenhum, mas os outros leitores, depois do primeiro, entram tranquilamente, porque a contagem deles é diferente, então eles entram e o semáforo R está liberado. Então eles entram e vão dormir, vão fazer alguma coisa, dormir aqui no caso, simulando que estão fazendo alguma coisa. Então os leitores estão entrando. Bom, depois que ele escreveu alguma coisa, ele entrou, escreveu alguma coisa, ele vai esperar no R. Agora sim, né? Ele vai esperar no R porque os R estão lá agindo. Mas ele vai esperar no R para quê? Para atualizar a contagem do leitor. Atualiza porque ele vai embora, ele quer ir embora. Atualiza a contagem do leitor. E ele verifica se o leitor chegou a 0. Se o número de leitores atualmente na região crítica é 0, né? Aí ele libera o mutex.
esse sempost aqui libera o mutex. Para quê? Para que o escritor possa entrar, porque o escritor está aqui. O escritor chegou, entrou e está parado, está bloqueado no mutex. Então o leitor precisa desbloquear o mutex para poder o escritor entrar. Mas isso só acontece quando não tiver nenhum leitor na região crítica. Então, quando a contagem do número de leitores for 0, o mutex é liberado, o escritor que estava aqui esperando para entrar, entra, vai fazer alguma coisa, e depois que ele entra, aí sim, ninguém mais entra, né? Então, todo mundo aqui que saiu, quando ele entrou, necessariamente a contagem do número de leitores era 0. Então, quando ele entra aqui, o próximo leitor que chegar, ele vai entrar aqui no primeiro e vai aumentar o número de leitor para 1 e vai ficar bloqueado aqui no mutex. Então, o leitor, se esvaziou os leitores, o escritor entra, escreve alguma coisa e não deixa ninguém entrar. Quando o escritor libera o mutex aqui, o primeiro leitor entra. Se o primeiro leitor entra, ele libera todos os outros leitores. Então, vários leitores podem ir, mas bloqueia o escritor. Então, se tem um escritor na região crítica, ninguém entra. Mas se o escritor sai, um leitor entra. Se um leitor entra, vários leitores entram e o escritor não entra. Então são essas as condições, são essas as situações que ocorrem a partir desse código aqui. Então aí você tem o leitor e o escritor. Aí a função main não tem nada demais, só para inicializar os dois semáforos que são usados, o mutex e o R, inicializado com o valor 1. Aqui cria-se os dois threads, os threads para leitores e para escritores, são 10 threads, 10 leitores e 10 escritores aqui, que é o valor de N, né? Exatamente o valor de N. Cria 10 leitores e 10 escritores, depois que ele criou os threads ele faz o join separadamente, terminou o programa. Então é bem engenhosa essa solução para garantir que muitos leitores estejam na região crítica, mas somente os leitores, ou vários leitores, ou o escritor. Então eu só tenho, quando o escritor está escrevendo, ninguém mais entra. Quando os leitores estão lendo, vários leitores podem ler, mas o escritor não pode. Então tem esse pequeno detalhe aqui. Vamos executar aqui. Então tá aí, o escritor, ele tentou escrever, o escritor entrou e ninguém entrou também. Mas na hora que ele saiu, o escritor 0, os leitores entraram todos. Né? Aí depois que os leitores fizeram tudo que tinham feito, os escritores podem escrever à vontade, sem a presença dos leitores. Porque os leitores já entraram antes. Então, foi assim que funcionou. A outra solução para esse problema é privilegiando os escritores. Então, vamos voltar aqui. Uma outra solução. Nessa solução aqui, é uma solução um pouquinho mais complexa, mas a ideia é a seguinte, aqui quando um escritor entra, ele bloqueia o mutex para o leitor, mas permite que outros leitores liberem o semáforo para a escrita, né? Liberem o semáforo para a escrita. Então nós temos aqui dois conjuntos de threads, também do mesmo jeito, para leitores e escritores, vão ser 10, só que aqui nós temos um conjunto de semáforos a mais. Semáforo R para controle de leitores, semáforo W para controle de escritores, mutex 1, 2 e 3 para controle de regiões críticas. O que vai acontecer? Se o número de leitores inicialmente é 0, o número de escritores inicialmente é 0. O que vai acontecer quando os leitores são disparados? Quando os leitores são disparados, eles ficam esperando. Ora no mutex, no caso 3, esperam no R para leitores e esperam no mutex 1. Então, tem 3 variáveis de controle, 3 semáforos controlando a entrada do leitor. Supondo que ele tenha passado por esses 3 crivos aqui, ele aumenta o número de leitores a 1 e se o número de leitores for 1, ele faz a mesma coisa lá, só que ele espera no semáforo W. Esse semáforo W bloqueia o leitor aqui se tiver alguém acessando, se alguém tiver passado por esse semáforo. Então vamos lá. O número de leitores é 1. Se quando ele passar daqui, se ninguém estiver usando,
ele libera o mutex 1, libera o R e libera o mutex 3. Liberou, foi fazer alguma coisa, dormiu, imprimiu alguma coisa e vai esperar o mutex 1. Espera o mutex 1 para quem? Para atualizar o número de leitores. Se o leitores for 0, ele libera o escritor. Tudo bem. A seguir, se ele liberou o escritor, ele libera o mutex 1. Então aqui ficou um pouquinho complicado, ficou bastante complicado. Por quê? Porque ainda há o controle dos leitores, dos escritores por parte dos leitores. Mas aí a tal da história. Qual é o problema? O problema é o problema de sempre, é que os escritores, quando eles começam a escrever, eles não podem permitir que outros processos estejam escrevendo ao mesmo tempo, senão você vira uma bagunça, né? Então nós temos que nenhum escritor está entrando, nem o leitor entra, mas os outros escritores também são controlados. Então a primeira coisa que ele faz, o escritor, é dar uma espera no mutex número 2, aumenta o número de escritores, faz o escritor esperar no semáforo R, né? Depois libera o semáforo mutex 2, libera o W e vai fazer alguma coisa. Depois ele está escrevendo, libera os mutex W e mutex 2, diminui o número de escritores, faz a mesma coisa que o mutex 3 fez, que o leitor fez, na verdade, e libera o mutex 2. Bom, então, aqui tem uma complicaçãozinha, né? Então, entender essa passagenzinha aqui não é uma tarefa trivial, né? Você vai pensar aí várias vezes em trava, bloqueio, onde é que vai. Então, é mais uma tarefa difícil aí, mais uma tarefa complicada para você dar uma estudada. Bom, aqui ele inicializa os threads, inicializa os mutex, inicializa os semáforos, os semáforos mutex 1, 2 e 3, o W e R também, e cria os threads normalmente, e assim por diante. O que vai acontecer aqui? A ideia é que tanto os escritores quanto os leitores estão submetidos a um controle rígido, não podem entrar assim tão facilmente na região crítica. Vamos ver aqui ele executando. Então, cada escritor escreve, mas acessando sua região crítica. Não deu prioridade nenhuma a leitor, os leitores não entraram. Então os escritores entraram, nos leitores não conseguiram entrar enquanto os escritores estavam entrando. Um escritor entrou um após o outro, e depois todos eles fizeram o que tinham que fazer. De certa forma, a prioridade foi dada para os escritores, e sim, depois os leitores começaram a entrar. Agora lembrando que os leitores também acessou cada um no seu momento apropriado. Então, há um controle mais estrito, porém, uma certa prioridade para os escritores no segundo caso. No primeiro caso, há um controle menos estrito, mas ainda um controle válido, porém dando mais prioridade aos leitores. Então, os leitores sempre têm prioridade em relação aos escritores. É muito natural que a gente imagine que a primeira solução é mais interessante e mais eficiente para muitos casos, né? Então, fica aí uma atividade para você fazer, que é entender passo a passo, rodar passo a passo essas duas funções aqui. Você pode dar uma pausa aí no vídeo e estudar paulatinamente essas duas funções, a do leitor, a função leitor e a função escritor. Deixa eu diminuir aqui o vídeo. Aqui já cabia tudo no vídeo, então vou colocar aqui. Então, nós temos aí o escritor e o leitor, um ao lado do outro. E fica a sua função aí de estudar passo a passo aí como é que funciona o leitor e o escritor. Uma outra estrutura muito usada para a sincronização de processos é uma estrutura chamada de monitores. Então, monitores nada mais são do que estruturas de código onde toda a estrutura em si é protegida no seu acesso.
De forma que quando um processo entra numa região considerada uma região de monitor, todos os outros processos automaticamente são excluídos, ou seja, são impedidos de entrar nessas regiões. Então é uma expansão do conceito de região crítica, na verdade é uma definição clara do conceito de região crítica dentro do processo. Então você pode criar um monitor, por exemplo, monitor exemplo, e você coloca aqui variáveis, procedimentos, aqui está numa linguagem parecida com o Pascal, né? Então você tem aqui procedimentos, linguagens, e aí você tem uma sinalização para o sistema operacional que essa região, que é o monitor, não permitirá que outro processo qualquer também esteja na região considerada como monitor. A linguagem Java também implementa isso de uma forma. Ela cria um método chamado Synchronized. Aquele método Synchronized da linguagem Java é uma definição clara de que, nesse momento, eu estou na região de monitor. Para acessar o monitor, para bloquear o monitor, né, você pode até usar uma estrutura de semáforos. Então, você pode usar uma estrutura de semáforos para dizer, olha, estou no monitor e quem quiser entrar em um monitor agora, e passar por esse semáforo. Então, você pode usar fisicamente um semáforo para criar logicamente um monitor. E vice-versa também, né? Você pode criar fisicamente um monitor para criar um semáforo e assim por diante. Então essa forma de trabalho, essa estrutura de dados também é utilizada para garantir a exclusão mútua ou acesso controlado à região crítica. Nós vamos dar uma pausa agora na sincronização e continuamos no próximo vídeo.